quando eu vou contar a minha história de como eu comecei a empreender, as pessoas falam assim: ah, não, mas você é boa no que você faz, por isso que deu certo, né? Não, é que você já faz isso há muitos anos e hoje você tem uma estabilidade, você já tem uma agenda, você já tem algo certo na sua vida. E eu costumo falar que não foi nada disso, não foi eu fazendo unhas bem, não foi porque eu tenho muito tempo, porque eu tenho técnica, porque eu posto isso, posto aquilo. Foi eu acreditando que ia dar tudo certo. E isso muda tudo. Eu vou te contar o porquê e como você pode fazer isso aí em qualquer situação da sua vida. Eu comecei a empreender com 15 anos, né? E na época eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Eu já contei aqui no canal que eu ganhei um cofre do meu pai. Aí dentro desse cofre tinha R$ 300 de moeda. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer com aquele dinheiro, mas eu sabia que eu queria fazer mais dinheiro. Porque até então eu tinha meus 15 anos, né? Não tinha como comprar as coisas que eu queria, porque minha mãe não tinha dinheiro. Tipo assim, a gente passava dificuldade em casa, eu não trabalhava, eu não estudava e eu ficava com aquilo na minha cabeça. Cara, eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro, preciso fazer alguma coisa. Porque já que eu não estudava, eu tinha que trabalhar, né? No meu pensamento. Aí eu ganhei esse cofre, que tinha esses R$ 300, e fui pra casa pensando o que eu ia fazer com esse dinheiro. E eu pensava, até que eu cheguei em casa e falei com a minha mãe que eu tinha ganhado. E ela, por que você não faz um curso de unha? Quando eu fiquei internada no hospital, que foi há 1 ano atrás, que eu perdi meu irmão e eu fiquei internada um tempão, e aí isso me desencadeou uma depressão. Eu fazia muito as minhas unhas no hospital. Eu tirava e colocava o esmalte, tirava e colocava o esmalte. E aí, como eu fazia muito aquilo em casa, eu sempre estava trocando o esmalte, sempre estava pintando, a minha mãe viu que poderia ser uma possibilidade. Na época eu estava começando esse negócio de alongamento de unha, né? Isso há 8 anos atrás. Aí eu pensei, cara, por que não, né? Aí tá, aí fui pro banheiro, eu lembro como se fosse hoje. Eu lá no banheiro, peguei meu celular, um Galaxy que eu tinha na época, comecei a ver um vídeo de um tutorial de alongamento de unhas. Aí eu olhei para aquele vídeo e falei assim, Deus me livre eu fazer isso, de jeito nenhum, não quero, dá muito trabalho, tem muito passo a passo, desisto. E fui dormir. Só que nesse dia que eu fui dormir, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não sei com que gastar esse dinheiro e eu não queria gastar com besteira, eu queria investir. Porque o Silvio Santos ficou rico com picolé. Cara, foi esse meu pensamento, eu lembro como se fosse hoje. O Silvio Santos ficou rico com picolé, por que eu não posso ficar rica com R$ 300? O investimento já é alto, né? Na minha cabeça. Aí, beleza, dormi. Quando eu acordei no outro dia, eu fui abrir o Facebook, que na época se usava muito Facebook, tava lá, kit de alongamento de unha. Aí eu falei, não, isso aqui só pode ser um sinal, vou comprar. Fui no mercado, troquei todas as moedas que eu tinha, peguei um ônibus, fui pra rodoviária do Plano aqui em Brasília, comprei meu material. Era tudo muito simples, muito vagabundinho, mas assim eu comecei. Eu demorava 6 horas pra fazer uma unha, que hoje eu faço em 30, 40 minutos. E aí as pessoas ainda dizem que é porque você tem o dom. Comecei a treinar e tudo, fazia essas unhas demoradas. E aí minha mãe vendeu a casa que a gente tinha, né? E ela ficou com um dinheiro e ela falou assim, Aninha, eu vou investir em você, vou te ajudar, vou te comprar uns materiais novos. Gente, quando ela comprou os materiais novos, era tudo tão bom, assim, sabe? Sabe quando você, tipo assim, você muda de uma coisa... Eu tinha um Fusquinha, eu fui pra um Gol, um motorzinho de unha, os produtos, né? Aí eu comecei a fazer e tal, falei, acho que eu tô confiante agora pra pegar modelo, né? Aí comecei a postar no Facebook que eu fazia unha e tal, por um valor, né, de modelo, R$ 60, eu cobrava e começou a aparecer. Eu lembro que a primeira cliente que eu atendi dentro do meu quarto. E aí ela chegou, fiz o atendimento e tal, eu gostei daquilo, era legal. E era divertido pra mim, sabe? Me dava gás trabalhar com aquilo. E aí teve uma outra vez que eu atendi uma cliente, né, que era modelo. Ela chegou e tal e falou assim, eu tenho um morro de vontade de aprender a fazer também. Eu acho que vou fazer um curso. Eu também quero fazer um curso. Todas as vezes que eu ia comprar material, as pessoas falavam assim pra mim, por que você não faz um curso? Parece que você gosta disso mesmo. Aí eu falava, não, eu já sou muito boa nisso. Gente, não sabia de nada ainda. E aí essa menina falou que tinha vontade de fazer o curso, né? Aí passou. Depois de um tempo ela mandou uma mensagem. Ana, tô pensando em fazer esse curso tal dia, você não quer ir comigo, não? Aí eu falei, quer saber? Eu vou.
Fui fazer um curso, né? Quando eu fiz esse curso, gente, eu vi o tanto de coisa que eu não sabia e o tanto que era legal. A instrutora me mostrou coisas legais, assim, do mundo das unhas, pessoas que ganhavam 10, 8, 7. Nossa, 3 mil reais pra mim já era, meu Deus, eu posso ganhar 3 mil reais. Eu ficava chocada com isso. Pessoas que cresceram na profissão, que tinham carro, casa. Eu comecei a abrir meus olhos para aquilo que era muito mais e era uma coisa que eu gostava. Aí eu saí do curso toda no gás e tal, fui comprar materiais novos que eu tinha aprendido no curso, né? E quando eu fui comprar material num lugar, em outro lugar que ficava mais perto da minha casa, a moça que vendia material tinha umas unhas enormes. E aí ela falou assim: Olha, por que você não faz um curso comigo? Eu faço curso de decoração. Eu falei, curso de decoração? Eu acho que eu vou fazer isso também. Aí fiz um curso de decoração. E nisso eu já tava atendendo umas clientezinhas em casa. Quando eu fiz esse curso de decoração, que eu cheguei, que eu vi aquele tanto de mulher, e tinha umas que já tinha seu carro próprio, e eu tinha o quê? Os meus 15 anos, indo pra fazer 16 anos nessa época, né? Que eu ia fazer aniversário em setembro, esse curso foi em agosto, mais ou menos, em julho, por aí. Aí aquilo abriu meus olhos, porque eu vi o tanto de possibilidade que tinha. Então eu sempre acreditei que eu poderia ter aquilo também, sabe? Eu nunca neguei, eu nunca pensei, isso não é pra mim, isso não vai dar certo. Eu pensava, cara, se deu certo pra aquela pessoa, também pode dar certo pra mim. E aí eu conversando com aquelas meninas no dia do curso e tal, e eu pensei, cara, isso é um bom caminho. E todas elas estavam muito animadas com o curso que ia ter para se tornar instrutora, para você poder ensinar. Então você ganhava mais também, né? Porque além de fazer unhas, você podia ensinar, você podia cobrar um valor pelo curso, né? Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer esse curso de instrutora. E eu sempre fui muito corajosa, né? Eu nunca me botei limites, eu sempre pensei grande. Então, no dia do curso, eu pensei, acho que eu posso ser instrutora. E eu tinha meses na profissão, não tinha nem um ano de profissão. Fui pra casa, anotei o nome da pessoa que dava curso de instrutora na época. Cheguei em casa, fui abrir o Instagram dela, famosa aqui em Brasília, de unhas e tal. Mandei mensagem pra ela, vou falar com ela. E aí ela falou pra mim que o curso era uns 7, 8 mil na época, um curso de unha. E esse é um curso que, assim, tem cursos mais caros de unha. Só que nessa época que apareceu essa oportunidade de eu fazer esse curso, eu estava pensando em alugar uma loja pra mim ter um estúdio no comércio, né? Porque eu não gostava de atender em casa. Eu lembro que era assim, quando eu atendia em casa, eu mandava todo mundo pro quarto, meu irmão e minha mãe, vocês ficam lá, prende cachorro, porque eu sempre gostei de criar um ambiente legal pra cliente, tudo, algo confortável, por mais que eu atendesse em casa, né? E aí, eu lembro que eu tava nesse processo de montar uma loja. Eu não tinha uma cliente, mas eu peguei e falei assim, não, quer saber? Eu vou procurar. Aí eu procurei, eu era de menor, né? Procurei com a minha mãe lojas para ela poder alugar no meu nome. E eu pensava assim, gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu sei fazer unha. Meu público é mulher. Nem sempre é mulher, pode ser homem também. Mas meu público é mulher. Tá cheio de mulher no mundo, tá cheio de mulher querendo fazer unha. O que pode dar errado? Então eu sempre pensei no lado positivo e isso sempre me ajudou muito na minha vida. Aí eu comecei a pesquisar e tudo, entrei numa galeria, eu vi uma loja linda, 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 assim, no porcelanato, ela era dividida. Aí eu já pensei eu dando curso lá. Cara, eu sempre fiz essas manifestações, eu sempre imaginei aquilo que eu queria, aquilo que ardia no meu coração, sabe? E nunca me botei limite. Aí falei, é essa loja que eu vou alugar. Deu tudo certo, consegui alugar. Nossa, assim, eu achava que ia dar errado na época, e quando eu vi que tava dando tudo certo, eu falei, não, aqui tem um propósito. Uma coisa que eu faço muito é assim, eu dou o passo. Se as coisas fluírem, eu sei que ali vai dar tudo certo, sabe? Mas eu sempre sou muito corajosa para dar o passo sem ver o chão, porque eu sei que Deus criou o chão. Aí aluguei essa loja e pensei, não. Aí passava o dia lá, postava, eu fazia a minha parte. Eu acho que a lei da atração, a nossa manifestação, ela funciona assim: você faz o que você pode. Você faz o que você pode, sem se matar também, sabe? Qual que era a minha parte? Minha parte era ir pra lá, era treinar, era fazer as minhas postagens. Então era isso que eu fazia, a minha parte. O resto, o universo ia trazer pra mim. As clientes ele ia trazer, porque a minha parte eu tava fazendo. E aí foi aparecendo e tudo. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, fui fazer o curso de instrutora. Cara, quando eu cheguei no curso de instrutora, várias mulheres, assim, já bem mais velhas que eu, né? Porque eu já tinha feito 16.
E eu era mais nova da sala, assim, e eu sempre com o pensamento de crescer, consegui, me formei como instrutora. Depois de uma semana, gente, eu já tinha aluna. E pra vocês verem como aconteceu, essa minha aluna, a primeira aluna que eu tive, ela viu que eu tava fazendo o curso, a mãe dela viu, disse que a menina era nova e que queria aprender comigo, porque eu era nova também, então a gente ia se conectar. Ela, ai, Ana, te achei muito legal, você é nova, minha filha é nova também, ela quer fazer unhas. Então, assim, o que é pra ser seu, ele vem até você também. O que você precisa fazer é acreditar e confiar no seu potencial. E, cara, e aí as coisas foram passando e tudo, e aí eu fui dando mais cursos naquela época, eu fiquei um ano só pagando aluguel. Todo o dinheiro que eu pegava, eu mandava pra minha mãe pagar aluguel, só que assim, esse um ano, ele foi importante. Porque eu acreditei fielmente que uma hora ia dar certo. E, gente, hoje eu colho os frutos. Hoje eu tenho uma estabilidade muito boa só fazendo unhas. E hoje eu atendo na minha casa, cuidando da minha filha. Então, pra mim, isso é riqueza. Isso é riqueza. Isso é riqueza. E nisso que eu fui dando curso, eu fui convidada até para dar curso pelo GDF aqui em Brasília. Né? Uma cliente minha tem um distrito aqui que acolhe a galera LGBT e dá cursos profissionais, né, para esse pessoal, não só LGBT, mas todo mundo que quiser. E eu fui professora de 3 turmas. E eu tinha alunos, assim, de 40, de 30, e eu com os meus 20, 19 anos ali dando curso para aquelas pessoas, e aquilo ali me ajudava muito também. Eu aprendi muito com eles aprendiam comigo. Então hoje, ao olhar minha trajetória, a coisa que eu mais acho importante de tudo foi que eu acreditei em mim. E hoje eu ganho muito bem fazendo unhas, eu sou muito realizada na minha profissão. Só que agora eu quero crescer em outras áreas também, quero investir em conhecimento. Eu sei que muitas coisas que eu penso hoje vão dar certo no futuro, mas eu preciso plantar, preciso fazer a minha parte. Então, o que você precisa fazer agora para que as coisas deem certo? Acredita e faça a sua parte. Na época, eu acreditava, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu achava que não ia dar certo, Deus abriu uma porta. Quando eu tava, um dia que eu tava sem dinheiro, assim, e eu pensava, meu Deus, o que que eu faço? Vou fazer a minha parte, vou confiar. Aí Deus mandava vários clientes, sabe? Então, o que você precisa agora não é correr contra o tempo, tentar fazer tudo. Paciência, faça a sua parte, que uma hora você vai colher. Pense assim, já deu tudo certo. É só questão de tempo, já deu tudo certo. Hoje eu olho para minha caminhada e eu vejo claramente, sabe, o meu pensamento, a ajuda de Deus nesse processo, e eu acreditando ali que ia dar tudo certo e realmente deu. Hoje eu sou muito realizada com a minha profissão, sou muito grata a mim, muito grata a Deus por lá, há 8 anos atrás, quando eu era uma jovenzita, adolescente, eu acreditei no meu potencial. E hoje eu tenho uma agenda cheia. Nossa, graças a Deus, assim, trabalho dentro da minha casa, pago todas as minhas contas, o que eu quiser comprar eu compro, consigo cuidar da minha filha, consigo dar uma vida boa para minha filha. Agora é só a gente escolher crescer mais, né? Mas o que eu digo para você é isso, coloca o pé que Deus criou o chão.